Então, muito bom dia a todos. É sempre um prazer receber o nosso Conselho das Comunidades Portuguesas aqui na Assembleia, particularmente aqui na primeira comissão. É com todo o gosto que o fazemos. Estamos disponíveis para vos ouvir, para perceber quais as vossas preocupações ou as vossas sugestões e portanto, cumprimento aqui com particular efusividade no Flávio, de quem tenho o prazer de ser amiga, e todos, na pessoa do Flávio, cumprimento todos os restantes membros do Conselho e espero que seja frutífero para todos. E não sei se o Flávio quer que eu apresente, não sei se as pessoas do Conselho, se o Flávio depois apresentará. O Flávio depois apresenta e, portanto, vou dar desde já a palavra para uma intervenção inicial com 10 minutos para o seu Presidente, neste caso, Flávio Martins. Tem a palavra. Muito obrigada, senhora deputada, presidente desta comissão. Cumprimento também e saúdo as senhoras deputadas e os senhores deputados aqui presentes. O Conselho das Comunidades Portuguesas, apesar de ser um órgão de aconselhamento dos governos nas políticas para as nossas comunidades no estrangeiro, sempre teve, nos últimos anos, essa perspectiva de dialogar com os diversos grupos parlamentares, porque entendemos que também essa relação com outros órgãos de soberania é importante, dá mais relevância, não ao Conselho em si, mas às próprias comunidades. Hoje temos aqui o Conselho Permanente, que é o órgão federador do nosso organismo. Temos aqui os 12 integrantes, são, então, aqui ao meu lado direito, o vice-presidente, Paulo Marques, vem de França, Vasco Abreu, secretário, África do Sul, o Rui Marcelo, também secretário, Macau, Fernando Campos, Venezuela, Antônio Cunha, Reino Unido, Odete Fernandes, França, Beatriz Pereira, Brasil, Antônio Iria, Suíça, Manuel Viegas, Estados Unidos, Daniel Loureiro, Canadá e, finalmente, Manuel Coelho, Namíbia. Portanto, há aqui representantes de todos os quadrantes mundo afora. Senhores deputados, senhoras deputadas, pela primeira vez neste mandato reunimos com a primeira comissão, normalmente estamos com a segunda, que é mais afeta aos nossos temas, mas o que nos traz aqui, e vou dividir o meu tempo com o Paulo Marques e com o Vasco Abreu, essa intervenção inicial. O que nos traz aqui era para darmos alguma nota e ouvirmos também dos grupos parlamentares questionamentos ou posições a respeito, primeiro, de atos eleitorais, e há uma questão aqui que se avizinha, que é a eleição para a presidência da República, onde temos o voto exclusivamente presencial, e aqui importante que seja realçado uma limitação para as nossas comunidades. Apenas para que tenhamos nota, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, que também é exclusivamente presencial, nas nossas comunidades nós tivemos somente 105 mesas de votação abertas mundo afora. Parece muito, mas se nós temos 178 países com comunidades portuguesas, já percebemos que há uma limitação da participação democrática e universal das nossas comunidades. Mas, para além disso, trazemos também aqui questões a respeito de termos uma uniformização, se fosse assim possível, para todos os atos eleitorais, admitindo-se, portanto, a modalidade de voto postal, que precisa ainda ser melhorada, como também o voto presencial, e chamamos também ao debate algo que já há muitos anos, e já foram feitos testes há mais de 20 anos atrás, em respeito ao voto eletrônico descentralizado. Não é?
nós não temos a pretensão de considerarmos que é uma solução definitiva ou que trará os efeitos que nós necessitamos ou os efeitos que nós esperamos, mas a verdade é que gostaríamos que fosse avançado um projeto piloto, o famoso projeto piloto, um teste não vinculativo que fosse, até para que nós possamos avaliar a fiabilidade, a segurança de todo esse processo, porque senão apenas fazemos conjecturas sobre algo que nunca foi verificado empiricamente. Para além disso, há outras questões também, como a própria representação, o peso da representação nas comunidades nesta casa. Sabemos que é também matéria exclusiva e talvez que possa suscitar divergências entre, não é, que não haja ainda um consenso alargado, mas consideramos, e já há algum tempo manifestamos isso, que seria necessário também tratar deste tema. Uma outra questão também que é premente é a discussão das alterações à lei da aquisição da nacionalidade, ou para aquisição da nacionalidade. Entendemos que isto e o próprio Conselho gostaria de manifestar também uma posição a respeito disso, e sabemos que há prazos a serem cumpridos, mas tentaremos, inclusive, enviar até para esta comissão um parecer, mesmo que de maneira não solicitada, mas gostaríamos de manifestar a nossa posição a respeito disso. Eu vou passar, então, a palavra agora para o conselheiro Paulo Marques e depois ao conselheiro Vasco de Abreu, quanto ao tempo. Sim. Ok. Sim, obrigado. Então, sobre os atos eleitorais, nós atualmente estamos a festejar os 20 anos do primeiro teste de voto à distância, que foi feito nas legislativas de 20 de fevereiro de 2005, com 148 mil eleitores em 70 países. Desde então, nunca mais houve essa possibilidade de teste ou de implementação do ato eleitoral. Aliás, domingo passado houve eleições aqui em Lisboa, no Porto, em Faro, em Portugal, com a eleição de um deputado francês, e a comunidade francesa, e vocês viram, tiveram a oportunidade de, tem como ato eleitoral um misto de participação, seja por via internet, presencialmente, correspondência e procuração. Foi, obviamente, um sucesso. Aliás, nenhum dos partidos criticaram o ato eleitoral e a utilização do voto à distância. Aliás, foi o modelo que permitiu uma maior participação dos franceses a residirem no estrangeiro, e, nomeadamente, a deputada eleita no domingo passado para a França. São 11 deputados eleitos e achamos que esta comissão poderia também ter um olhar para ver como é que funciona o ato eleitoral para as comunidades francesas a residirem no exterior. É um ato que funciona e o nosso apelo é exatamente esse, que possam ver como é que funcionam os outros em termos de segurança, porque se eles conseguem, não vemos porque é que nós não poderíamos também conseguir ter essa implementação. Obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Eu vivo na África Sul, portanto não estamos na Europa, estamos num país um bocadinho mais longe e temos sempre o mesmo problema com o voto postal, porque os correios não funcionam, portanto as pessoas não recebem o seu envelope a tempo e horas, ou a maior parte das vezes nem o recebem. Posso dizer que nas últimas eleições legislativas chegaram a Portugal 3 votos postais da África Sul, numa comunidade de eleitores, cerca de 25 mil, que foram enviados esses envelopes. Portanto, é um desperdício de dinheiro, é um desperdício. Tem que se fazer qualquer coisa para o voto postal. Nós sugerimos já há muitos anos que isso fosse enviado para os consulados e para a Embaixada na África do Sul e que depois fosse distribuído como correio interno, portanto, iam com as moradas dos eleitores. Não foi até agora aceita essa sugestão do Conselho das Comunidades, mas nós estamos aqui para dar esses conselhos e era bom que nos escutassem de vez em quando.
A abstenção vai ser enorme nas presidenciais, porque sabemos que o voto vai ser só presencial. Olha, estamos a falar em distâncias de 600, 800 quilómetros para ir ao consulado. Portanto, quem quiser ir votar tem que fazer 1.500 quilómetros, ou então tem que pagar um hotel. Portanto, vai ser outra vez 97, 98% de abstenção fora da Europa, de certeza absoluta. Em Moçambique, estamos a falar de Moçambique, estamos a falar em Angola, ainda ontem estivemos a falar também com a nossa deputada ali do Partido Socialista. São distâncias enormes e não há como. Elas estavam a dar o exemplo que para ir votar tiveram que fazer um comboio de carros e juntaram de carro e fizeram não sei quantos quilómetros, foram quase 24 horas para ir e vir, para ir votar a Luanda, porque é o único sítio onde podiam votar. E isso acontece na África do Sul, acontece em Moçambique, acontece nos outros sítios todos também. Portanto, era bom que esta comissão olhasse, quando fizesse a próxima alteração à lei eleitoral, a todos estes aspectos, porque são aspectos práticos. Depois queixam-se, não, eles não querem votar. Não é verdade. Não é verdade. Nós queremos votar, só que não vou fazer 100 km ou 200 km para ir votar. Eu, felizmente, em Joanesburgo é ali ao lado de casa, portanto, vou votar. E, portanto, já está quase a acabar o tempo desta primeira ronda. Era isso que eu queria salientar. Principalmente a lei eleitoral tem que ser alterada e tem que facilitar a nossa vida, já para não falar no voto eletrónico. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou então agora fazer a ronda pelos partidos, que vão dar a sua opinião e vão também, com certeza. Depois, se houver algumas questões que sejam colocadas, terão 10 minutos também no final para responder ou para acrescentar aquilo que entenderem pertinente. Vou começar pelo PSD. O Carneiro tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os membros do Conselho das Comunidades que aqui estão hoje e também todos os senhores deputados e todos os presentes. Esta relação dos senhores conselheiros com o Parlamento é muito relevante porque são vocês que, em primeira linha, vivem as dificuldades que muitas das vezes não são resolvidas aqui em primeira hora e focaram aqui dois temas muito relevantes. Um tem que ver com a questão das eleições e o outro tem que ver com a lei da nacionalidade. Começando pela lei da nacionalidade, o que eu sugeria era que, independentemente do documento que nos possam fazer chegar e que nós agradecemos, era se pudessem explanar um bocadinho o que é que vocês pensam sobre essa matéria. Acho que podia ser muito útil para ficar aqui registado e todos os partidos terem disso conhecimento. Relativamente à lei eleitoral, eu partilho completamente de muitas das vossas preocupações. E eu atrever-me a dizer que, e a anunciar que é inevitável que nesta legislatura o Parlamento se volte a debruçar sobre a questão do voto eletrónico. É inevitável. Vai acontecer. Pensando que a legislatura terá estabilidade, o grupo parlamentar do PSD está muito confortável no que diz respeito a isto, como sabem. Ao longo das últimas legislaturas, que não têm sido completadas, apresentamos várias iniciativas aqui relativamente ao teste do voto eletrónico, sendo que, inclusivamente na legislatura anterior, foi aprovado o projeto de resolução que apresentamos sobre o voto eletrónico, que depois não foi publicado em Diário da República porque a legislatura caiu, mas ele foi aprovado em plenário. Aquilo que nós pensamos sobre o voto eletrónico é que, de facto, hoje existem dificuldades evidentes, que não são de agora, quando as pessoas têm que percorrer tantos quilómetros para conseguir votar e esta falta de uniformidade entre atos eleitorais. Enfim, é aquilo que nós sabemos, gera as dificuldades que nós sabemos e, portanto, ao menos um teste de voto eletrónico parece algo que é razoável. Nós, no final, eu já tive a oportunidade de dizer isso durante a campanha das legislativas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde também estivemos reunidos com vários conselheiros, nós podemos chegar todos à conclusão no final, após esse teste de voto eletrónico, que ele não foi eficaz ou que tem tantos problemas que não se justifica. Podemos vir a concluir isso, mas enquanto não fizermos, não sabemos. E, portanto, o que é que se faz perante isto? Temos que o testar. Há dúvidas que depois levantam, mas então se ele for depois tiver um resultado divergente do resultado real, pode descredibilizar as eleições. Há formas de mitigar isso. Não temos que fazer um teste de voto eletrónico universal. Podemos escolher certos países, um universo mais pequeno, para que não haja esses receios. E, portanto, relativamente a isso, nós estamos muito confortáveis.
já o apresentamos várias vezes no Parlamento e, portanto, não tem sido fácil, devo dizer, aqui o caminho com os partidos, principalmente os partidos mais à esquerda. Eu gostava de fazer uma pergunta que tem que ver com algo que o Partido Socialista tem defendido muito e que eu tendencialmente não concordo, aliás, acho que não concordo mesmo, pessoalmente, que tem que ver com a alteração da regra que hoje está prevista na lei eleitoral, em que o voto é por correspondência, a não ser que peçam para ser presencial, e o Partido Socialista quer inverter isso, ou seja, passar a ser presencial e só é por correspondência se pedirem. Ora bem, isto ainda pode estrangular mais o nível de participação. E, portanto, eu não me parece que isto seja algo razoável e eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, porque isto é muito importante que fique aqui registado para que depois não entremos em aventuras. Deixem-me focar também um ponto que eu não posso fugir a ele, que tem que ver com a questão do envio do bilhete de identidade e do cartão de cidadão, porque aqui talvez nós não estejamos totalmente de acordo. Porque para nós é essencial garantir que a pessoa que participa é efetivamente aquela que tem que participar. Nós não podemos correr o risco, até se houvesse distribuição de outra forma que não pelo correio postal, como disse ainda há pouco o Sr. Conselheiro, daquilo, enfim, um conjunto de votos ser colocado na mão de uma única pessoa e depois ser ela a votar. Ora, nós estamos abertos a ver soluções. Agora, o que não nos parece, para terminar, Sr. Presidente, é que a solução possa passar por uma declaração de compromisso de honra, como o Partido Socialista também tem proposto. Isso para nós não faz sentido nenhum, porque eu mudo a cor da caneta e qualquer pessoa assina uma declaração de compromisso de honra. Portanto, nós temos que garantir a fiabilidade. Mas gostava também de vos ouvir sobre isso. Muito obrigada. O deputado Ricardo Reis tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento desde já os membros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas aqui presentes, dizendo que tem sido também para nós, para o Grupo Parlamentar do Chega, uma grande preocupação, e aqui vou-me centrar muito nesta questão relativa aos atos eleitorais e à grande fatia que é a abstenção nas comunidades portuguesas no estrangeiro e que não é de facto motivada por um desejo abstencionista por parte dos portugueses lá fora, mas sim por uma dificuldade operacional que os portugueses encontram quando estão a residir no estrangeiro. Dizer que é para nós um tema também muito próximo, e temos 2 deputados que têm, em conjunto com o restante grupo parlamentar, mas 2 deputados em particular que têm tido nas comunidades imigrantes, nas comunidades portuguesas no estrangeiro, a sua grande batalha, a sua grande missão, o caso do deputado José Dias Fernandes e do deputado Manuel Magno, que tem sempre zelado pelas comunidades portuguesas a residir no estrangeiro e que, numa das grandes preocupações também que têm tido, tem sido, nos sucessivos atos eleitorais, as grandes dificuldades que têm enfrentado e que devem e têm mesmo de ser revistas, porque estamos a criar, literalmente, portugueses de primeira linha e portugueses de segunda linha, com base no sítio onde estes residem, o que não pode acontecer num país como Portugal, que tem uma diáspora tão grande e tão rica, que também enriquece aquilo que é a Portugalidade. Dizer que, nesse sentido, a questão do voto eletrónico, que foi levantada agora e que foi referida inclusivamente pelo deputado Hugo Carneiro, também da parte do Chega, mereceu a nossa concordância, inclusivamente votámos favoravelmente sempre que foi proposta, e a questão do projeto piloto, que faria todo o sentido, e é algo que também gostaria que agora na intervenção final se pudessem debruçar um pouco mais sobre aquilo que acham que pode ou não resultar, porque ninguém melhor do que quem está lá, quem está no terreno, para até mesmo dizer a todos nós o que pode ou não funcionar, e naturalmente, e aí o deputado Carneiro também o referiu, que pode e há risco, e houve países, inclusivamente, que fizeram este teste e voltaram atrás por questões de fraude. No entanto, eu acredito, e o Grupo Parlamentar do Chega acredita, que é um projeto que vale a pena tentar, porque o que não pode mesmo acontecer é nós termos tantos e tantos portugueses, que são tão portugueses como qualquer português que resida no território continental português, nas ilhas, e que têm que ter o direito e as mesmas oportunidades de votar, que é um direito que também têm. E, como tal, importa aqui também dar essa referência de que a ideia de que a regra passaria a ser o voto presencial e só por opção a questão do voto postal, do voto por correspondência, criaria uma maior dificuldade ainda e acresceria ainda mais esta disparidade aos portugueses residentes no estrangeiro, uma vez que envolveria
que tivessem muito mais trabalho do ponto de vista de dizer que afinal queriam, porque a larga maioria ia preferir o voto postal, por todas as imperfeições que tem, é muito mais acessível do que se deslocarem 200 km para um consulado para poderem votar. E é algo muito complicado nesse sentido. E, portanto, e também encerrando, a questão aqui que vos deixava era, pedia mesmo que dissertassem um pouco mais sobre a hipótese do voto eletrónico, mas também, e acredito que o farão, sobre as potenciais falhas que possa ter e o porquê, e acredito que seja também essa a vossa opinião, daquilo que estive a ouvir, de ser muito melhor do que esta opção que temos agora, entre o voto postal, com todas as falhas que tem no envio, no extravio nos correios, na dificuldade também na questão de muitas vezes não chegar a tempo e depois de termos situações lamentáveis, no caso da África do Sul, como foi referido, de termos pouquíssimas ou praticamente nenhuma pessoas a conseguir votar, quando acredito que a larga maioria o quisesse fazer, porque todos os portugueses que residem no estrangeiro, volto a dizer, são tão portugueses como qualquer português que resida cá e merecem ter a mesma dignidade e o mesmo acesso a este direito que é o voto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Vaz, Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os conselheiros das comunidades e, designadamente, o seu Conselho Permanente. Gostaria de dar nota, todos os partidos aqui sentados à mesa sabem e reconhecem as dificuldades relativamente ao voto dos portugueses residentes na diáspora. Aliás, em alguns sítios é mais fácil aceder aos postos de consulares para votar. Obviamente, há países que, infelizmente, a nossa rede consular é muito diminuta para as necessidades dos portugueses votarem. O voto postal é o compromisso que foi sendo possível no nosso sistema eleitoral, mas que obviamente tem grandes problemas. Aliás, ainda nas últimas eleições legislativas, muitos votos de cidadãos portugueses residentes no Brasil estiveram em risco de chegar devido a uma greve que aconteceu no Brasil nas fronteiras, o que significava que havia muitos votos que não estavam retidos nos aeroportos para poderem vir para Portugal, sendo que a situação, entretanto, foi ultrapassada e permitiu que milhares de portugueses pudessem votar. Pois, obviamente, o voto postal depende muito dos serviços postais de cada país. Na Europa, os serviços postais funcionam razoavelmente bem. Sabemos que noutras latitudes, noutras geografias, há sítios que os serviços postais não funcionam de forma tão eficaz. O voto eletrónico é uma das coisas que se tem discutido muito, o voto eletrónico. Eu recordo-me, este Parlamento já aprovou uma recomendação para se fazer um novo teste piloto para o voto eletrónico, mas eu gostaria de partilhar convosco algumas preocupações que eu tenho. Enquanto deputado, o Partido Socialista também as tem. Em primeiro lugar, nós achamos que devíamos melhorar o nosso funcionamento do voto presencial. Nada impede que, com o trabalho, obviamente, das nossas embaixadas e dos nossos postos consulares, não se permita abrir mesas de voto presencial nas zonas onde vivem as nossas comunidades. Estou aqui a olhar para o nosso conselheiro do Canadá. Nada impede que a gente não tenha mais mesas de voto presenciais abertas em London, no Winnipeg, ou seja, nas coletividades da nossa diáspora. Obviamente, se nós nos conseguimos organizar no nosso território continental de forma a termos mesas de voto espalhadas pelo país, nos sítios onde temos comunidades, onde temos um tecido associativo forte, onde temos inclusive autarcas, nada impede que hajam mais postos de voto presencial nos territórios da diáspora. Devíamos também começar a trabalhar nesse sentido e, de certa forma, o Estado português até poderia financiar as nossas coletividades que tivessem disponíveis para acolher mesas de voto. Para além disso, eu gostava de dar nota, estava aqui a ler o relatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cibersegurança
relativamente à experiência de voto de 2005. Obviamente a tecnologia evoluiu muito desde essa altura, mas a segurança destes sistemas são cada vez mais difíceis de manter. E na altura, eu gostava só de dar uma nota muito breve, porque terei que terminar, dizia a nossa Comissão Nacional de Cibersegurança que não era, desculpem lá, a autorização à garantia de aspectos relativos à confidencialidade e secretismo do voto e expressou fortes preocupações quanto à fiabilidade do voto final. É isto que temos que conseguir ultrapassar para podermos ter o voto eletrónico. Temos que garantir sempre que é aquela a pessoa que vota e não outra e que não há intrusão dentro dos sistemas que permitam adulterar os resultados eleitorais e a vontade do povo. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Rocha tem a palavra da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo o Conselho das Comunidades e os seus representantes aqui hoje. Alguns dos temas foram já abordados em intervenções anteriores, portanto eu não me vou ter nessa matéria, mas diria que subscrevo aquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado do PS, que se a abstenção massiva é uma enorme preocupação do ponto de vista da democracia e da representação dos portugueses que estão espalhados pelo mundo, a suspeita de que os sistemas não sejam fiáveis e que haja, enfim, abuso do sistema, traria ainda uma menor credibilidade e seria ainda menos desejável e, portanto, a realidade é complexa. Sabemos que as comunidades têm enormes dificuldades em exercer o seu voto, mas facilitar esse voto, comprometendo a fiabilidade do sistema e a garantia de quem vota é precisamente a pessoa que exerceu o direito e não outra, é também absolutamente determinante no sentido de garantir a fiabilidade do sistema. Eu sou muito sensível às questões que levantaram relativamente à ficção do voto postal nos sítios onde não há correios funcionais, não é? Nós sabemos que há países onde não há um sistema de correios sequer e, portanto, creio que isso carece de reflexão. Sou absolutamente favorável ao teste de um modelo de voto eletrónico e, portanto, também a Iniciativa Liberal subscreverá isso. Creio, portanto, que são passos que se podem dar. Parece-me que a ideia de, por defeito, substituir o voto à distância, o voto postal, por uma exigência de voto presencial é um mau caminho também, porque muitas pessoas não estarão suficientemente informadas e perderão a oportunidade de se pronunciar no sentido de fazerem o voto postal e, portanto, isso é uma forma de criar mais uma barreira de acesso. E, portanto, eu creio que os passos são necessários, o teste de voto eletrónico é necessário, a tentativa de encontrar soluções alternativas ao voto postal nos países onde manifestamente ele não funciona parece-me também desejável, sabendo que à partida estamos perante circunstâncias complexas que impedirão sempre que o voto seja exercido com as condições de conforto e de proximidade que eventualmente temos em território nacional. Mas manifesto, portanto, a minha solidariedade e o meu compromisso com procurarmos e discutirmos e avançarmos com soluções, sempre com esta limitação que é não podemos facilitar ao ponto de depois o sistema não ser credível e não constituir uma representação adequada das pessoas que efetivamente pretendem votar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Almeida, do CDS, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero também cumprimentar os elementos do Conselho das Comunidades, dizer do gosto que temos de os ter cá e de podermos fazer este debate, que é para o Grupo Parlamentar do CDS-PP um gosto grande. Trabalhámos também ao longo dos anos muito com o Conselho estas soluções, que não são simples, principalmente as que têm a ver com o processo eleitoral. Eu acho que há uma questão que não diz respeito apenas ao voto da diáspora, mas que é essencial, que é nós codificarmos, termos um código eleitoral que estabeleça regras iguais para todos os atos eleitorais. Ainda agora tivemos uma coisa que muitos eleitores não compreenderam, e com toda a razão, que é porque é que não há voto antecipado nas eleições autárquicas nos mesmos termos que há noutras eleições, e portanto as pessoas não percebem que haja regras diferentes consoante o ato eleitoral, não percebem e têm razão para não perceber, porque obviamente isso
tem que ser unificado e isso passa-se também relativamente às comunidades no que diz respeito ao voto presencial ou não presencial, e o alerta que fazem relativamente às eleições presidenciais faz todo o sentido, ainda mais quando estamos a eleger o chefe de Estado. E, portanto, se há eleição, eu admito que seja discutível, por exemplo, a participação em eleições autárquicas, e sabemos que há países que têm soluções diferentes, há países também que têm soluções diferentes relativamente a eleições legislativas quanto aos círculos eleitorais. Nós temos a solução de círculos de imigração que outros países também têm. Há países como Espanha que não têm círculos de imigração e que as pessoas votam diretamente para o círculo de onde são originárias e, portanto, elegem deputados territorialmente afetos ao país e não afetos à imigração. Todas essas matérias são discutíveis. Acho que se há matéria que não é discutível é do chefe de Estado. Quem é português tem que ter iguais condições para votar para o seu chefe de Estado, independentemente do local do mundo onde esteja. Aqui há uma solução que nós rejeitamos em absoluto, que é de substituir o voto por correspondência como regra pelo voto presencial, porque achamos que isso claramente prejudica a participação. Portanto, nós rejeitamos essa solução em absoluto. Temos muitas dúvidas sobre o voto eletrónico, mas exatamente por termos muitas dúvidas sobre o voto eletrónico, não temos nenhuma dúvida sobre o teste, porque achamos que é importante fazê-lo. Negar o teste é que não faz sentido nenhum e, portanto, o teste é fundamental. Temos as dúvidas, achamos que muito dificilmente conseguiremos ultrapassar algumas barreiras que existem, mas isso não leva a que não queiramos testar, pelo contrário, testemos. Depois há outra matéria também essencial. Eu já há uns anos tutelei a administração eleitoral e não há nada mais frustrante do que a questão do diferente funcionamento dos serviços postais nos diferentes países. E lembro-me essencialmente de 2 países em que para nós era dramático, que era exatamente a África do Sul e a Venezuela, em que, com comunidades vastíssimas, nós tínhamos uma dificuldade tremenda em conseguir qualquer efetividade do voto por correspondência. Eu acho que ninguém que tutela a administração eleitoral, mas também ninguém que seja político em Portugal, pode ficar tranquilo ao perceber que há uma diferença tão grande entre a possibilidade que as comunidades têm de exercer o direito de voto, de algo que não tem nada a ver com a administração portuguesa, tem única e exclusivamente a ver com o funcionamento ou não dos correios nos países onde as pessoas vivem. E nós temos que conseguir ultrapassar isso. Temos que conseguir ultrapassar isso, seja com a solução de maior envolvimento dos consulados e seja por disponibilização do voto, seja por abertura de mesas. Isso tem de ser considerado também. A abertura de mesas em parceria nos países onde as pessoas vivem tem que ser muito mais considerado do que aquilo que é. Os consulados têm de ser mais dinâmicos, não pensarem só na solução de abrirem mesa no consulado e de envolverem os funcionários consulares, mas de envolverem a própria comunidade, poderem abrir mesas e nós termos mesas que são mesas abertas em locais públicos dos países onde as pessoas residem, porque as autoridades locais têm essa disponibilidade, mas também da própria comunidade poder organizar as suas mesas de voto com as mesmas garantias. Vou terminar, Sr. Presidente, que existem cá, dos partidos poderem indicar membros das mesas e assim funcionarem muito mais mesas do que aquilo que existe para que as pessoas, se quiserem votar presencialmente, o possam fazer. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, terminamos assim estas rondas de intervenção dos grupos parlamentares e eu passaria novamente a palavra aqui ao Flávio para perceber quem é que vai, como é que vai fazer. Tem 10 minutos também para responder. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecemos também as intervenções que foram apresentadas pelos diversos grupos parlamentares. Bem, em relação àquilo que nos foi encaminhado quanto à lei da nacionalidade, não é? Nós ainda não tivemos oportunidade, e é assim que funciona o Conselho, não é? De debatermos nos nossos conselhos regionais e nas nossas diversas estruturas. Como também há aqui uma premência, o que nós assumiremos
para os próximos dias é fazermos uma análise em conjunto e remetermos para os grupos parlamentares com as nossas contribuições. Não é? Se houver tempo ainda de podermos contribuir, se não houver, ficará registrada a nossa manifestação. Em relação agora aos atos eleitorais e à participação cívica das nossas comunidades, há questões que são de representatividade, portanto, alguns tocaram nesse ponto que trouxemos aqui, mas a verdade é que essa é uma discussão que precisa também estar nesta legislatura ou nas próximas, isso algum dia virá à mesa, que é a questão da representação maior das nossas comunidades aqui na Assembleia da República. Nós não podemos ter hoje mais de 1.600.000 eleitores recenseados nos nossos 2 círculos. Aliás, a nossa posição, e eu estou muito a cavaleiro para dizer isso, porque eu já tive uma posição contrária, mas a nossa posição hoje é de nós mantermos os 2 círculos. Ou seja, de não haver uma unificação de um único círculo para as comunidades portuguesas. Porque a realidade europeia é uma e a realidade dos outros continentes é mais, não é que seja a mesma, mas é muito mais próxima entre eles do que com a Europa. Tá? Então, a manutenção dos 2 círculos que temos hoje. Em relação, agora, a questões que são competência exclusiva desta Casa e são as senhoras deputadas e senhores deputados que precisam enfrentá-las. Como, por exemplo, nós podemos ter dificuldades, como foi dito aqui, em relação à legislação ou à normatização dos países de acolhimento quanto à possibilidade de expansão de mesas de votação em outras áreas que não sejam áreas diplomáticas, portanto. Há países que não aceitarão isso e mesmo proíbem que isso seja feito. Agora, há aqui uma questão que poderia ser avançada e ser objeto de reflexão desta Casa. É da possibilidade, por exemplo, dos consulados honorários, e aí eu digo consulados não estes ou aqueles que têm delegação de competências, mas que todos os consulados honorários, por exemplo, que já seria uma ampliação, pudessem ter ali a sua mesa de votação. E eu dou como exemplo a Argentina, quando nós temos Buenos Aires, com a embaixada e a secção consular, e temos um consulado honorário em Comodoro Rivadavia, que são 2h30 de avião. E é uma comunidade importante, uma comunidade predominantemente algarvia, e que hoje está lá consolidada, tem uma importância social e econômica, e que, se não houver votação lá, eles não irão a Buenos Aires. Aliás, as pessoas não sairão 100 quilômetros para votar, como também não fazem aqui em Portugal, também não farão lá fora. Não viajarão 12 horas para votar e 12 horas de volta às suas residências. Não farão isso. Não é? Em relação às modalidades, não é? Toda modalidade, toda metodologia tem seus aspectos positivos e tem as suas limitações. A verdade é esta. Nós ainda, então, respondendo a uma outra pergunta que nos foi encaminhada, nós temos uma posição, e essa posição não é deste mandato, já vem do mandato passado, quando já houve uma proposta nesse sentido, é de entendermos que o voto postal deve ainda permanecer como preferencial, até que sejam dadas as condições que julgamos as melhores ou até mesmo ideais para todas as modalidades. Como é que eu posso pôr um voto preso? Porque aqui é a seguinte, mas o eleitor, o cidadão pode ir lá ao posto consular e dizer assim, eu quero votar assim ou de outra maneira. Senhoras deputadas e senhores deputados, primeiro que a sensibilização e a chamada a essa responsabilidade, essa informação não chega nas nossas comunidades. A verdade é essa. Isto não é deixa daquele governo, é de todos. Não chega, para pelo meio do caminho. As pessoas não têm. Nós, inclusive, agora para as presidenciais, há mais de um mês, oficiamos ao senhor juiz conselheiro, presidente da CNE, da importância da CNE já, logo que possa, e não esperar que chegue dezembro, comece uma campanha de sensibilização para as presidenciais, porque senão as pessoas não irão lá, as pessoas não estarão preparadas. Eu tenho certeza que mais de 90% das comunidades não sabem que a votação ocorrerá dias 17 e 18 de janeiro nos consulados. Não sabem. Então, é assim, não é uma questão apenas de escolher esta ou aquela modalidade, é criarmos uma possibilidade de termos a melhoria
3 modalidades, digamos, e que elas possam ser aplicadas. Nós entendemos que, enquanto não houver mais sessões de voto, sessões de votação, mesas de votação, o voto presencial será sempre este. Nas legislativas, a abstenção foi de 80%, nas presidenciais ou no Parlamento Europeu, 98%. É isso que acontece. Por quê? Por conta do distanciamento também, da dificuldade que as pessoas têm, às vezes até da sua própria segurança, em alguns países, de se deslocar de uma cidade ou de onde vivem para outra, onde estará lá a mesa de votação. Em relação ao voto postal, há problemas? Claro que há problemas. Nós, inclusive, e o Vasco lembrou de um aspecto, mas nós já, inclusive, no mandato passado do Conselho, apresentamos uma proposta que deveria talvez ser enfrentada também, é que a contagem dos votos fosse feita nos próprios postos consulares, para que nós não fiquemos nessa situação que eu diria que é paradoxal, no mínimo, de termos um governo, às vezes, eleito e até já empossado, sem sabermos quem seriam os deputados eleitos pelas comunidades, como já ocorreu. Nós sempre ficamos assim. À noite eleitoral, nós acompanhamos as TVs portuguesas, mas ficamos sempre com aquela frustração de esperarmos 2 semanas ou 10 dias para sabermos qual será o resultado. E, se formos ali ao Parque das Nações, na FIU, onde é feita a contagem, o que é aquilo? O que é aquilo? Ou seja, quando nós poderíamos talvez ter nos postos consulares a contagem disso e ser remetido, inclusive, no próprio dia, na própria noite, aqui para Portugal. Todos aqui falam que não há portugueses de primeira nem de segunda, mas isto é considerar os eleitores das comunidades como de segunda. Os senhores e as senhoras precisam enfrentar esse problema. Agora, em relação ao teste, pelo que eu vejo, todos são favoráveis ao teste do voto eletrônico, caminhemos em direção a isso. Não é? Inclusive o próprio Partido Socialista, que, aliás, nós sempre aguardamos, até para que fosse utilizado o teste nas nossas últimas eleições, e acabou por não acontecer. Ou seja, vamos avançar. Nós, inclusive, queremos saber se isso é possível ou não, porque talvez nós estejamos errados. E nós sabemos também que há países que as questões da internet, às vezes, têm muitas restrições. Então, será que isso é bom? Foi como o deputado Rui Rocha mencionou, quer dizer, ninguém é contra o teste, então caminhamos em direção a isso, até para que nós possamos, pelo menos a partir da experiência, considerarmos que isto não é possível. E pronto, encerramos o tema durante mais alguns anos. Qual seria a grande questão aqui? A fiabilidade, a segurança, a autenticidade, a autoria do eleitor. Chave móvel digital. Acho que isto é uma questão que também é muito pouco informada e desenvolvida nas nossas comunidades. Eu não tenho dados, portanto, nós não somos levianos de trazer aqui dados de quanto, mas a verdade é que há ainda uma grande parte, uma maioria da população que vive lá fora, que ainda não tem a sua chave móvel digital. Isso é importante, inclusive, para outras diversas áreas, não apenas para o exercício da cidadania. Ou seja, o que nós queremos, então, neste final, é agradecer que pudessem nos escutar. Como eu disse, nós já estamos aqui há muitos anos, alguns iniciaram agora, mas é a primeira vez, efetivamente, que podemos reunir com a primeira comissão, porque há questões que são pertinentes a esta comissão. E nós, portanto, trazemos aqui as nossas considerações, que podem não ser as melhores, podem não ser as verdadeiras ou as que possam produzir um resultado. Por quê? Quaisquer modificações que façamos, nós não podemos previamente dizer que elas produzirão o resultado esperado. Mas, se nós não fizermos, continuaremos sempre a olhar lá para o oceano e dizer que lá há uma série de monstros ou há um precipício que nos fará cair se andarmos com a nossa embarcação. Ou seja, se os portugueses há 500 ou há 600 anos se aventuraram nisto, mas com alguma técnica que havia, alguma ciência que havia na ocasião, eu acho que então também nós podemos avançar nesse sentido político e de reconhecimento para que
chamar de primeira ou de segunda categoria, ou primeira ou segunda linha, não seja uma mera peça de retórica. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Eu queria agradecer a vossa... Foi um gosto ter-vos aqui. É sempre um gosto receber as nossas comunidades. E, de facto, nesta comissão, a lei eleitoral vai correr por aqui. Portanto, é pertinente ouvir os vossos contributos e até para percebermos as dificuldades que têm e as realidades geográficas que são absolutamente diferentes e a forma como os serviços estão organizados nos tantos países onde os portugueses estão. Costuma-se dizer que qualquer sítio onde a gente vá encontrará com certeza um português. Portanto, estamos espalhados pelo mundo inteiro e isso também nos traz estes constrangimentos e estas dificuldades. Só deixar a nota que eu tenho feito parte de algumas missões de observação eleitoral e somos, apesar do nosso sistema não ser perfeito, de termos muitos constrangimentos no voto das nossas comunidades, ainda assim conseguimos servir de inspiração a outros países que também têm grandes diásporas. Eu estive nas eleições agora da Moldova e fui ouvindo que copiaram o modelo português para a votação deles, porque eles têm uma comunidade brutal, espalhada pela Europa e também por outros países, e copiaram o nosso modelo, mas o deles tem algumas melhorias, digamos assim. Depois estarei disponível também porque acabei por me interessar e para ir perceber como é que eles melhoraram, porque eles têm de facto mesas espalhadas por vários sítios, nomeadamente em Itália, onde eles têm uma comunidade muito grande, e na Roménia eles tinham mesas espalhadas por todo o país. E, portanto, nós vamos... Eu depois também darei o meu contributo nestas minhas experiências por esse mundo fora, que vou apercebendo, principalmente em países que têm diáspora, como é o caso de Portugal, e este era o caso. E, de facto, eles inspiraram-se no nosso modelo, mas já o melhoraram um bocadinho. Portanto, nós também não temos que ter vergonha de aprender com quem quer que seja que melhore os sistemas. Agradecer-vos mais uma vez, desejar toda a sorte para esta vossa tarefa, esperar que o Conselho nos dê contributos também na nacionalidade e noutras matérias que acabam por tocarmos mais seriamente na vossa realidade, e dizer que a primeira Comissão estará sempre disponível para vos acolher, para vos receber e para ouvir os vossos contributos sempre que entendam pertinentes dá-los. Muito obrigada e boa tarde.